Olá! A lei que proíbe o manuseio, queima e soltura de fogos de artifício ruidosos em Campinas foi sancionada logo no primeiro dia útil de janeiro. E quem traz os detalhes é o repórter Gabriel Castro. Foi publicado no Diário Oficial da terça-feira, dia 3 de janeiro, a proibição de fogos de artifício que causam poluição sonora, como estouros e estampidos no município de Campinas. A autoria do projeto é do ex-vereador Paulo Búfalo. Mais de uma década, a cidade de Campinas adotou uma legislação proibindo a venda e fabricação, entendendo que eram indústrias perigosas, enfim, e nesse contexto. E a questão da soltura, nós procuramos propor a proibição em espaço público ou privado, entendendo que nós precisamos avançar nas nossas questões culturais, em costumes que nós temos, enfim, porque enquanto algumas pessoas festejam soltando fogos, há outras pessoas e animais que sofrem e têm inúmeros problemas de saúde e até de acometimento com morte. Nós queremos proibir no município de Campinas os fogos que tenham estampidos, que tenham barulho, permitindo a visualização, permitindo todas as festividades, desde que não cause incômodo para as pessoas que têm problemas relacionados à saúde e o barulho possa lhe prejudicar. Pessoas que, em razão do avançar da idade, o barulho já incomoda. Crianças e também, por que não dizer, dos animais. Amanhã, ano que vem, vai haver fogos? Vai. Bom, quem vai fiscalizar? A questão é o seguinte, gente. Quando nós elaboramos um projeto de lei e conseguimos avançar no debate, o projeto de lei também é para formar uma cultura. Se nós não considerássemos isso, a indústria tabagista estaria aí de vento em popa e ela está sofrendo com as legislações que surgiram e tem gente ainda que faz, porque as multas às vezes não impede da pessoa realizar a infração e bancar a multa, porque ela quer fazer. E justamente para discutir a importância dessa lei, apesar do veto que previa a multa de 200 UFIX, o que equivale a R$ 620,20, nós recebemos hoje, no Questão de Ordem, o vice-presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas, Flávio Lamas, ele que também é presidente da Associação dos Amigos dos Animais de Campinas, e os vereadores Carmo Luiz, do PSC, e Luiz Henrique Cirilo, do PSDB. A gente vai primeiro falar com o Flávio e depois eu já vou falar com o vereador Cirilo sobre a emenda e essa adequação que eles fizeram. Flávio, nesse momento a gente percebe, a proposta é do ex-vereador Paulo Búfalo e na matéria original ele realmente não falava de multa, tanto que ele defendia essa questão da mudança cultural. Nós tivemos, essa proposta é de 2014, no decorrer do processo, uma emenda apresentada pelo vereador Marcos Bernardelli, perfeito, impondo a multa, e agora ela foi vetada. Você acredita que de alguma forma a matéria, a proposta esteja prejudicada com esse veto da multa ou não? Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acho que não tem problema o veto e vou explicar por quê. Porque a regulamentação da lei é que deve definir quais são as punições. Eu concordo plenamente, tanto com o vereador Paulo Búfalo, com o Cirilo, com o Carmo, com o Bernardelli, com o Von Zuben, os vereadores que fizeram essa proposta dar certo. É uma proposta que estava para morrer, para ser rejeitada, e graças a um trabalho conjunto da Câmara nós tivemos uma aprovação unânime, coisa rara e o que é natural. Bom, nós tivemos essa aprovação, o prefeito vetou R$ 620 de multa. Vamos lá, gente, para quem é contra o veto, vocês imaginam que um clube que solte fogos e gaste R$ 20 mil, ele está preocupado com uma multa de R$ 600? Se eu estiver andando de carro com o celular na mão e a multa for de R$ 15, eu estou preocupado com multa? Então nós precisamos estabelecer na regulamentação multas que sejam proporcionais para uma pessoa que é pega em casa com um rojão, soltando um rojão, e proporcional também para um clube que faça um exagero desse. Então nós temos que ver, é a regulamentação que vai definir exatamente isso.
E acho que a regulamentação tem que ser feita com calma. Mas a conscientização, acho essencial. Não adianta a nossa sociedade a gente bater, a gente querer levar tudo na pancada. Temos que mostrar para as pessoas que os fogos são prejudiciais. As crianças portadoras de síndrome de Down, de autismo, uma criança com autismo, por causa dos fogos, ela demora 20 dias para voltar ao normal. Pergunte para qualquer mãe, para qualquer pai de criança assim. Para um bebê recém-nascido, para um idoso que tem taquicardia, para alguém que esteja num hospital. Esse barulho é ensurdecedor. Então nós temos toda uma gama muito grande de gente que se prejudica com isso. Por que a gente não pode ter fogos com a beleza só dos fogos e sem o barulho? É isso que eu defendo. E foi justamente essa preocupação que alguns vereadores aqui da Câmara tiveram naquele momento da votação, que, como o Flávio mencionou, a matéria naquele dia estava bem difícil de ser, vocês estavam aqui, o pessoal da Causa Animal aqui defendendo, mas na matéria original se falava simplesmente de queimas de fogos de artifício. Foi aí então que o vereador Cirilo fez essa proposta de adequar o texto. E eu queria que o senhor falasse daquele momento, lembrasse aquele momento de como o senhor pensou nessa adequação do texto e teve aí aprovação e vários colegas assinaram junto essa emenda com o senhor naquele momento. Já vou interromper. Cirilo salvou o projeto. Muito obrigado. Eu quero inicialmente cumprimentar você, Mirna, a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse programa Questão de Ordem, cumprimentar o vereador Carmo Luiz, reitero o cumprimento ao Flávio Lamas, pelo trabalho excepcional que faz à frente, principalmente da causa animal, e dizer a todos que, naquele momento, realmente o projeto provavelmente iria sucumbir, porque era um projeto que vetava fogos de artifícios na cidade de Campinas. E, na verdade, o fogos de artifícios, segundo, naquele momento, eu, o vereador Carlos Luiz e outros vereadores que discutiam naquele momento, nós entendíamos e continuamos entendendo que o fogo de artifício ele tem a sua beleza. Tem a parte visual que eu acho que nós não podemos perder. O que incomoda os idosos, o que incomoda as pessoas com alguma deficiência, alguma anomalia, e mesmo as crianças e os animais, é o barulho, é o estampido do fogos de artifício. E o que nós encontramos é uma alternativa para tentar preservar a beleza da solenidade, da cerimônia, da comemoração, sem, contudo, prejudicar aqueles que se incomodam com o barulho. E o incômodo não é subjetivo, não é eu não gosto ou eu gosto do barulho. Nós estamos num processo muito mais amplo de discussão do tema, que é o incômodo para aquelas pessoas que realmente necessitam do silêncio. Então, nós temos que preservar, em pleno século XXI, esses direitos garantidos na Constituição. Entendemos que a beleza da festa continua. E as pessoas, na medida que vão tomando conhecimento disso, eles acabam dando importância. Porque Campinas geralmente é pioneira em muitos projetos de leis. Às vezes alguma pessoa pode até falar, mas estão discutindo um tema de barulho, de uma festividade, de fogos de artifício, sendo que nós estamos com problemas no transporte público, nós estamos com problema na área da saúde, da educação. E é verdade, Mirna, a cidade de Campinas é uma cidade complexa com muitos problemas. Mas nós temos que encontrar, dentro das 24 horas, dentro dos 30 dias, dentro do ano, dentro dos 4 anos da legislatura, tempo suficiente para cuidar dos mais diversos temas. Então, quando houve a apresentação do projeto do vereador Paulo Búfalo, eu e o vereador Carmo Luiz rapidamente nos organizamos e colhemos as assinaturas necessárias para que aquele projeto ganhasse corpo dentro da casa e, segundo o nosso entendimento, se fosse melhor analisado pelo prefeito, pudesse ser sancionado. E eu quero aqui, com todo respeito, nós estamos aqui num amplo campo de discussão de ideias. Eu sou um vereador da base, o meu partido ajudou a eleger o prefeito Jonas, mas eu quero aqui deixar consignado que a multa é necessária em qualquer legislação. A lei, na medida que ela não tem uma punição, uma contrapartida caso haja uma infração, ela acaba, às vezes, se tornando inócua. O Flávio Lamas, ele comenta com muita propriedade, e também é essa, acredito eu, a definição do prefeito, que nós devemos fazer, num primeiro momento, uma conscientização, antes de aplicar qualquer punição. E o Flávio dá um exemplo, por exemplo, de um clube que possa investir R$20 mil
E se for aplicado a ele uma multa de R$600, seria algo irrisório, ínfimo. E ele pagaria com tranquilidade e na outra oportunidade ele soltaria fogos novamente de artifício. Mas nós temos que lembrar, Flávio, que nós temos outros tipos de sanção. A sanção pecuniária é uma delas. Nós temos a sanção da cassação do alvará. Então aquele clube, aquela agremiação, aquela entidade que praticar essa atividade com fogos de artifício, com barulho, com estampido, ela pode ter seu alvará cassado, pronto. Ela já começa, talvez, dentro do seu conselho de diretoria, eles começam a organizar a festa sem aquele requisito, visto que há a possibilidade de uma cassação de um alvará. Então, eu acho que esse tema é bastante árido, mas nós temos que enfrentar ele. Eu acho que a multa é necessária. Talvez a multa pecuniária, para algumas situações, ela é irrisória realmente, mas nós temos que pensar em outros tipos de multa que possa desestimular, coibir a prática dessas atividades. Agora, então, nós vamos falar com o vereador Carmo Luiz, ele que até a legislatura passada era presidente da Comissão de Direitos dos Animais aqui da Câmara Municipal. Vereador, o senhor também que foi um dos articuladores da aprovação desse projeto. Como o senhor analisa agora esse veto em relação à multa e como, não tendo a multa, o senhor acredita que é possível conscientizar as pessoas, conscientizar as entidades, por exemplo, as agremiações, de que de tanto que pode ser prejudicial a soltura de fogos de artifício com estampido? Olá, Mirna, mais uma vez, é um prazer estar aqui na questão de ordem. Você que nos assiste, uma honra, um prazer estar com você. Ao Flávio Lamas, também cumprimentá-lo pelo trabalho que vem fazendo junto com o Conselho. E o nosso nobre vereador Cirilo, sempre atento e ativo dentro de todas as sessões. Era um projeto que nós tínhamos apresentado, existia um projeto do Paulo Búfalo e nós o apoiamos desde o início, sabíamos da importância deste projeto. E é muito interessante a posição social. A pólvora foi inventada há milhares de anos na China. Então nós percebemos que nós temos uma herança cultural enorme e que essa herança cultural não é possível que nós a eliminemos ou arranquemos da sociedade através de um projeto de lei. Então nós acreditamos de verdade que todo o processo que nós caminhamos e estamos caminhando até chegar neste momento com as boas ideias que foram apresentadas, porque nós sabemos o problema, reconhecemos a necessidade de uma mudança de cultura social. Tem que haver uma mudança muito forte. Foi apresentado um projeto na Câmara e tivemos a felicidade de termos o Luiz Cirilo, naquele momento, de tomar a decisão e colocar a emenda, que era um sentimento de todos os vereadores naquele momento. Por quê? Porque há um enfrentamento cultural. O vereador vota, mas e aí a sociedade? Como reagirá a sociedade? Então entendemos a necessidade e também não podíamos abrir mão do que é bonito. É lindo vermos os fogos, nós nos movimentamos, nós vamos até o Rio muitas vezes, ou outras cidades onde tem fogos lindos, festas lindas de Réveillon. E nós sabíamos que estaríamos mexendo também com o sentimento da sociedade. Então veio de encontro. Eu, particularmente, achava uma muito pequena multa, só que observando a visão do Lamas, o que é uma multa no valor de R$200, seriam isso a multa? R$600 para um clube. Então o que nós precisamos fazer? Nós demos um grande passo. Nós mostramos não apenas para a cidade de Campinas, como eu disse para o vereador Cirilo, nós mostramos para o mundo, nós tivemos coragem de mostrar ao mundo o que está acontecendo. Nós estamos exacerbando o problema, estamos trazendo o problema à sociedade. E desta forma eu acredito que possamos, realmente, são cultura arraigada de milhares de anos, então nós podemos realmente fazer com que essa cultura mude e nós possamos fazer com que a sociedade não seja tão atingida, os animais, as pessoas doentes, aqueles que mais precisam. E nós tivemos também agora, ontem,
o objetivo, eu e o vereador Luiz Cirilo também, e vamos instituir o que nós acreditamos que seja o caminho que nós estamos caminhando. Já protocolamos hoje. Já protocolamos hoje, instituindo a semana de conscientização sobre fogos de estampido no município e da outras providências. Então, nós protocolamos um projeto de lei que vai ser trabalhado através do Executivo e vamos trabalhar no sentido de fazer com a maior quantidade possível de instituições, entre elas os próprios clubes que causam, também determinam rumos, instituições todas as mais diferentes possíveis, para que possamos realmente fazer uma mudança na cultura de nossa cidade. E acreditamos muito que se começarmos e continuarmos da forma como estamos e começarmos a desenvolver essas semanas culturais de conscientização, tenho certeza que lá na frente poderemos sim colocar uma multa e, quem sabe, com o apoio da sociedade, fazer com que esta lei tenha validade. Porque ela iria ser sancionada pelo prefeito, ia ser uma lei sem sentido. Nós íamos matar ela, ia ficar quieta, aprovamos mais uma lei. No meu ponto de vista, foi fundamental acontecer isso, porque agora nós temos realmente fôlego, fizemos uma vírgulazinha, agora nós temos um caminho todo para escrever uma nova história e vencer essa grande batalha. Agora, quando a gente fala em avanços em relação à cultura, e depois eu volto na questão da multa, a gente já tem uma lei aqui na cidade que de 99, duas na verdade de 99, uma que proíbe a instalação de bancas e a comercialização de fogos de artifício em Campinas. E a outra que proíbe a instalação de indústrias de explosivos e de fogos de artifício também aqui no perímetro urbano da cidade. No entanto, o que acontecia na prática era que as pessoas que queriam soltar fogos de artifício, elas iam nas cidades vizinhas, aqui, Campinas é uma cidade conurbada, aqui da RMC, e comprava esses fogos de artifício e trazia para cá. Aí agora, como mudar isso, essa questão, a gente está falando aí das pessoas que são prejudicadas, dos animais, que inclusive temos casos aí de morte, de acidentes com animais em função de fogos, não só nessa época de Natal, Ano Novo, mas em todo tipo de festa. É super fácil, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Governador Alckmin, proíba a fabricação, nós temos 49 fábricas de fogos de artifício no país. Uma grande parte delas no estado de São Paulo. Proíba no estado de São Paulo a fabricação dos fogos. Nenhuma cidade mais vai precisar ficar brigando por isso, fogos com barulho. E o Ministério do Exército é a quem cabe fiscalizar, porque a pólvora que vai para essas empresas, sim, como é que ela é fiscalizada? Hoje se usa muita pólvora para explodir banco. Sim. Né? Então, não estou dizendo que não haja fiscalização, mas precisa haver uma fiscalização, e se a gente conseguir sensibilizar o governador, eu já cheguei a conversar isso com o prefeito Jonas Donizete, que eu gostaria da intervenção dele junto ao governador. O Cirilo é do PSDB, é do seu partido, você sabe que ele é sensível a essas coisas. O Carmo já esteve na Secretaria de Segurança, já conversou sobre vários assuntos, ele poderia ir lá. Se a gente conseguisse que o governador proibisse a fabricação, está resolvido o assunto. Quer dizer, e essas empresas migrariam, então, para a produção de fogos sem estampido? E isso vai custar um pouco mais caro? Vai, mas vai ser alguma coisa bonita. E daí não precisa ficar essa briga de ser contra ou a favor. É porque a gente percebe aqui na região de Campinas, não sei se os vereadores observam, que bem na delimitação da cidade com a outra, sempre tem um depósito. Sempre tem. É muito comum isso aí, né? E o que a nossa expectativa, o que o Flávio falou, eu acho que acaba coroando toda essa legislação que Campinas, desde 99, já cultiva, que é proibição de fogos de artifício. Agora, o senhor falou a questão da multa. Existe, vocês que participaram, inclusive eu vi no Facebook, tanto do Flávio quanto dos vereadores, daquele momento da assinatura, o prefeito sinalizou que na regulamentação ele também vai falar sobre essa questão da multa? Não. Ou ele ainda não sinalizou? Não. E se caso nós tenhamos multa, teremos que ter alguma emenda à lei já existente ou não? Isso cabe ao prefeito decidir. Na verdade, agora a regulamentação, o prefeito vai pegar esse projeto, que tornou-se lei, e vai fazer a adequação para que possa entrar no ordenamento jurídico municipal e fazer com que haja obrigatoriedade.
Só que daí nós esbarramos nesse problema. Uma obrigatoriedade sem a imposição de multa, ela só é cumprida por pessoas do bem, por aquelas pessoas sérias, Claro. por aquelas Perfeito. pessoas comprometidas com a ordem. Agora, num momento de festividade, você não vai poder exigir se não tem a cláusula de multa, que é a cláusula penal, que seria uma sanção. O que eu entendo, e o prefeito foi muito taxativo naquele momento. Eu discordo de alguns pontos de vista dele nesse momento sobre esse tema da multa, mas ele foi muito taxativo. Ele falou que ele vetava o artigo da multa porque ele quer fazer inicialmente um trabalho de conscientização na cidade. A partir daí, ele entende que seria possível uma sanção, mas depois de conscientizar. Então, nós vamos ter, na verdade, um período, digamos que de teste, podemos, não sei se seria o ideal dizer isso, mas em que se vai trabalhar a conscientização, inclusive com essa Mirna, proposta da semana, e depois Mirna, teríamos a multa ou não? Se você falar teste, também não seria a denominação mais adequada. Nós vamos ter um período em que a lei está em vigor, onde é proibido soltar fogos de artifício na cidade de Campinas com estampido, com barulho. Tá. Já é proibido. Mas, Virou por lei. exemplo, vereador, a gente está falando aí de organizações que têm CNPJ, mas, de repente, lá no meu bairro, tem um futebol, o pessoal vai jogar no domingo, Pronto. e um grupo de amigos solta fogos. Um E jogo aí? de futebol. Aí nós vamos ter uma lei que proíbe, mas alguma pessoa ou alguns grupos descumprindo a lei. Não tem a sanção, não tem a multa. Sim. Então, foi por isso até, por esse veto da multa, que eu e o vereador Carmo Luiz protocolamos no dia de hoje, 2 dias após a sanção do prefeito, um projeto de lei para que haja conscientização. Então, eu já conversando com o vereador Carmo Luiz no dia de hoje, nós já combinamos o seguinte: nós vamos, no mês de fevereiro, fazer uma reunião e chamar os clubes da cidade, algumas entidades que organizam festas. Pessoal do futebol amador. Principalmente, para que a gente possa mostrar a eles o seguinte. E entidades também que têm pessoas com as anomalias, entidades e ONGs que cuidam de crianças e de idosos, para que nós possamos fazer um debate, para que possamos mostrar a eles uma palavra dessas pessoas, dessas entidades que sofrem com o problema do estampido. Inicialmente seria esse o trabalho de conscientização. Então, aquilo que o prefeito pretende fazer na sua regulamentação, a Câmara não vai se furtar essa responsabilidade e começa a fazer um trabalho aqui. A lei seria inócua. A partir do momento que aprovarmos a lei, aprovamos, o prefeito sancionou, com isso daí, essa lei seria inócua, seria mais uma lei. Os defensores, todo o grupo de defensores de animais, continuariam a mesma luta, só que qual é a probabilidade de mudança? O que está feito, não tem mais a preocupação. Exemplo, as pessoas buscam fogos de artifício nas cidades como Valinhos, Sumaré e soltam em Campinas. O que acontece? Tem como punir? Não tem como punir nem a venda. A não ser que haja realmente uma denúncia específica. Agora, como que nós vamos ter a denúncia específica de soltar rojões? Então, não é possível. Então, o caminho único que nós temos é todas as instituições se abraçarem, se juntarem e fazermos uma mudança de cultura, uma mudança de educação. Certo. Nós vamos rapidinho para um breve intervalo e, na sequência, a gente continua falando sobre essa questão de mudar a cultura aqui em nossa região a respeito da soltura de fogos de artifício. A gente volta já já. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute uma lei recém-aprovada, recém-sancionada aqui na nossa cidade, que proíbe a soltura, manuseio de fogos de artifício com estampido. Essa lei ela foi aprovada na Câmara Municipal no final de 2016 e agora a gente fala aqui da questão da cultura, de como fazer com que isso se torne prática aqui na nossa cidade. A gente falou aí da conscientização, da importância, falamos, inclusive na justificativa do projeto lá em 2014,
O ex-vereador Paulo Búfalo traz um dado do Ministério da Saúde que dizendo que os atendimentos hospitalares causados por fogos de artifício dividem-se em 70% provocados por queimaduras, 20% por lesões com lacerações e cortes, 10% por amputações dos membros superiores, lesões de córnea e perda de visão e lesões do pavilhão auditivo ou perda de audição. Sem contar as questões animais, a gente recebeu aí de uma telespectadora, eu vou ver se a direção consegue aqui soltar uma imagem de um animal que ficou tão desesperado, mas tão desesperado que ele tentou ultrapassar o portão, ele ficou solto, aparece aí, olha, desespero, ele pensa em fugir daquele lugar. É isso mesmo que acontece? Mirna, não vamos mostrar um outro caso, não vamos. Tá. O cachorro tentou pular a grade e era aquela com lança. Ficou preso. Ele morreu ali. Sim. Né? Ali ainda vai conseguir soltar, mas para ele entrar naquela posição, ele estava desesperado. Né? Sim. Então, isso com os animais, os cães, que é uma coisa horrível, com os passarinhos, um passarinho que estiver no ninho, chocando e tiver fogos, ele sai do ninho e perdeu aquela ninhada. Você imagina isso numa mata. E essa época do ano é época de procriação. Sim, procriação. Exatamente. E vamos lembrar que Campinas, 1/3 da cidade, 30% de Campinas é área de proteção ambiental, Souza, Joaquim Egídio e tal. E ali se solta muito, né? Soltava. Eu estive lá com o Departamento de Bem-Estar Animal nos condomínios, conversamos com cada um dos síndicos. Os síndicos são contra, mas eles apontaram esse problema. Tem moradores que soltam fogos e o que eles poderiam fazer? Então, essa questão da lei do prefeito ter vetado esse artigo, que pode ser retomado, a multa ser retomada de uma maneira mais estudada na regulamentação, eu acho que o prefeito vai colocar uma multa sim. A gente não poderia ter, por exemplo, a gente teve aí a sanção da lei do pancadão. Por exemplo, a pessoa está com o som alto, a GM chega e olha, tem algumas sanções. Não poderia se pensar algo nesse sentido? Pode. Só com a conscientização. Não, eu acho que a conscientização é importante, mas eu acho que concomitante tem que haver a conscientização. Dá um prazo, faz qualquer coisa, mas tem que ter. Até porque, e o prazo é da lei entrar em vigor. A partir de hoje não se pode mais determinada coisa, não tem muito que se... Hoje em dia os veículos de comunicação, vereador Carmo Luiz, Flávio Lamos, é muito rápido. Hoje em dia não tem... Inclusive existe um dispositivo legal dentro do Código Penal que fala que o desconhecimento da lei é inexcusável. Não adianta um cidadão falar, eu não sabia que isso era lei. Hoje em dia os jornais, a internet, o smartphone, todo mundo tem um. Então ele consegue. E o que nós poderíamos também é dizer o seguinte, mas como é que faz o indivíduo lá na periferia, ele solta alguns fogos, e como é que faz para a GM até chegar lá, a Polícia Militar? Qualquer pessoa presenciando com o smartphone, tirando uma foto do cidadão ou da situação em si, encaminha para uma autoridade policial para lavrar um boletim de ocorrência. Então, jeito tem, meio tem, e já que nós entramos nessa discussão, eu acho que nós não devemos recuar e devemos enfrentar o problema com seriedade. Concordo, isso não é uma brincadeira, nós não estamos fazendo um projeto de lei ou sancionou um projeto de lei na cidade de Campinas para que se possa proibir o barulho, para inibir festa, para coibir comemorações. Não é nada disso. Pelo contrário, o projeto passa muito longe disso. Nós somos a favor de, no momento correto, quando se entende necessário, fazer as comemorações, fazer as suas festividades, com todas as condições que são permitidas. Só que o estampido, a partir de segunda-feira, do dia 2 de janeiro, passou a ser proibido na cidade de Campinas e nós temos que fazer com que essa lei seja implantada de uma maneira eficaz. Eu acho Agora, que Flávio, isso. você inclusive falou dessa questão cultural, que em alguns países isso já não existe realmente festa sem barulho e continua linda. Claro. O Canadá, por exemplo, desde o ano 2000, proíbe fogos com barulho. Quem vai à Disney vai encontrar lá todo final de tarde, tem a soltura de fogos sem barulho, né? Agora, ainda nessa questão de conscientização, nós não temos fiscalização da Secretaria de Saúde para a proibição de cigarros nos bares e restaurantes e tal. E nem por isso as pessoas estão fumando mais dentro dos restaurantes e tal. Por quê? Porque a conscientização. Mas inicialmente com aquela questão da multa pelo Estado. Perfeito. Então, ainda existe essa multa,
Mas não tem fiscalização de uma maneira global. Agora já mudou. É a questão que os vereadores estão falando, que o Carmo está falando, que o Cirilo está falando. Nós precisamos ter essa conscientização para que a sociedade exija isso. E para que não seja letra morta uma lei dessa, a gente precisa trabalhar as pessoas. É proibido. Prefeito, nós temos que pedir, prefeito, tem que ter uma punição, sim. Então, essa regulamentação que sai dentro de 60 dias não pode ser uma regulamentação para inglês simples, ver, digamos não. assim. Tem que ter um negócio para valer, né? Tá. Campinas não pode brincar com essas coisas. Então, Sim. com qualquer coisa que fizer, nós precisamos fazer de uma vez e fazer cumprir. E aí a Guarda Municipal, sei lá, nós temos que fazer isso. Agora, vereador, eu vou pegar um pouquinho do seu pé. O senhor que é do PSDB e o governador Geraldo Alckmin também é do Você é seu amigo partido. dele, não vai não? Você tem jeito de fazer tem isso. como, inclusive, falar com os deputados aqui que representam Campinas e que são dessa bancada para tentar sensibilizá-los de alguma forma para que essa lei vire uma lei estadual? Jeito sempre tem. Disposição, boa vontade sempre vai existir da minha parte. É claro que eu não sei como é que eu vou ser recepcionado, né? Porque são seres humanos e as pessoas pensam diferente. Hoje nós podemos estar passando essa imagem à população de Campinas sobre esse assunto e alguma pessoa em casa agora pode estar discordando da gente. Claro. Porque a gente respeita, a democracia exige isso. Mas nesse trabalho de diálogo, eu pretendo conversar com os deputados da região, não só com os deputados de Campinas. Quero abrir uma frente, viu, Flávio? Já falo desde já com você. Quero abrir uma frente de discussão com os vereadores da região metropolitana do PSDB sobre esse assunto. Eu acho que nós precisamos fazer essa conscientização. Campinas é pioneira. Nós conversávamos há pouco. Hoje nós já temos a cidade de Belo Horizonte, a cidade de Curitiba já discutindo esse tema depois de Campinas. Ou seja, Campinas tem sido vanguarda nessas discussões importantes. Agora, nós precisamos também fazer com que as pressões sobre bons temas também venham de fora para dentro. Por que não discutir com os vereadores de Pedreira, Jaguariúna, Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, Hortolândia, pelo amor de Deus, que vende fogos. Sumaré, Hortolândia, para que esses vereadores também se conscientizando, também aderindo a esse plano, possam ajudar nessa integração de esforços. Acho que é um bom tema aí. A gente tem o Parlamento Metropolitano, que tem as cidades da nossa região e congrega aí os presidentes, que agora em muitas cidades, inclusive Campinas manteve Rafa Zimbaldi, mas nós temos as cidades que, em grande parte, mudou aí o presidente. Uma boa pauta para a região do Parlamento Metropolitano. E o PSC também vai sensibilizar os seus deputados? Também. Já tínhamos isso em mente, já tem um trabalho em andamento. O que nós percebemos na fala de todos, contudo, a lei ter sido sancionada, é que existe uma necessidade de mudança de cultura. Nós não vamos convencer o governador, nós não vamos convencer os deputados, muito menos os vereadores das cidades da região, da mudança dentro da legislação do município, sem que haja uma conscientização e um apoio da sociedade. Porque nós estamos apoiando a minoria. Porque a grande maioria, não sei, pelo menos é a visão que nós temos, a grande maioria não considera isso fundamental, nem a discussão fundamental, mas nós temos que continuar no sentido de fazer com que essa discussão tome corpo e seja uma discussão realmente de valor, do valor que ela realmente possui, e busquemos junto aos vereadores, ao governador, aos deputados. Mas o caminho passa pela educação. Nós não temos outro caminho, nós vamos bater, nós vamos tentar multar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Eu compreendo e respeito demais. Nós temos que fazer uma lei que tenha validade, é verdade. Precisa de uma regulamentação desta lei. Mas junto com isso, nós precisamos de trabalhar a mudança de cultura. A conscientização. Vai ser quando? Em fevereiro? Essa semana? Vai ser todo ano, mês de fevereiro, de acordo com o projeto? A semana de conscientização? Isso. Tem vai ser todo dia específico. Porque, olha, para a gente dar um pouco os dados aqui, a gente teve 3 cachorros morreram na nossa região, foi isso? Não, teve muito mais. Muito mais? Eu, inclusive, eu quero dar um testemunho aqui. No dia 2 de janeiro, né, eu voltei, como todos os vereadores voltaram para o trabalho na Câmara, né, e eu recebi a minha equipe, e uma das pessoas da minha equipe estava um pouco cabisbaixo, um pouco chateado, né, e é natural que você, ao reencontrar as pessoas, desejar um ano bom, que tenha um ano promissor, né?
E como eu vi ele daquele jeito, eu até perguntei se havia algum problema de saúde da família, ele falou que não, mas era com um ente da família dele, que era o cachorro dele. Ele tinha 2 cachorros, um maior e um menor. Em razão da queima de fogos aí no dia, na virada do ano, sim, o cachorro menor foi próximo do cachorro maior. E o cachorro maior, assustado, estressado, já conviviam há muitos anos. Os dois já com uma certa idade. Mordeu o cachorro menor no pescoço, matou. São muitas sequências, são muitas consequências. Então, são fugas e fugas também, né? Então você vê como é que às vezes a gente não tem esse conhecimento. Mas é importante deixar o relato, o nosso depoimento o seguinte: os animais sofrem, mas os seres humanos, pessoas com problemas de saúde, idosos, autistas, pessoas com anomalia, sofrem de maneira drástica, de maneira radical. E a gente tinha que dar um basta nisso tudo. Eu queria lembrar que no litoral, na virada do ano, tombou uma bateria de fogos e foi nas pessoas. Nós tivemos ali dezenas de feridos e feridos graves. Sim. Nós tivemos no Rio de Janeiro um bebê de 4 meses, que um dos fogos de artifício soltados ali caiu no peito da criança e estourou os 2 pulmões da criança e a criança morreu, né? A gente tem aqui no Mário Gatti, é só chegar lá no final do ano, ficar esperando que 70% dos casos que chegam no Mário Gatti numa virada de ano são queimas de fogos. E quando você vê a mão de uma pessoa que os dedos estão todos dilacerados, aí você vai pensar se valeu a pena, alguma vez na vida, você ter uma porcaria dessa de um fogos. Por isso que eu defendo, vamos proibir a fabricação. Acaba no ninho, Flávio, mata no ninho. E eu não sei se eu entendi, viu, vereador Carmo Luiz, mas nós representamos a maioria. A maioria? É a minoria sim, que... Sim. A minoria faz um Bem pouco lembrado. de barulho. Isso. A minoria discorda. A minoria acha isso irrelevante. Mas é minoria. Que é o número disso? A maioria da sociedade, aquela sociedade séria, trabalhadora, a sociedade que quer a festividade, sem causar nenhum prejuízo a outrem, essa maioria nos apoia integralmente. Perfeito. Ótimo. Então a gente aguarda a regulamentação, lembrando que essa lei já está em vigor em Campinas e a partir de agora a gente vai acompanhar com muito mais atenção nos eventos aqui da cidade e trabalhar justamente essa questão da educação das pessoas em relação aos fogos de artifício. Infelizmente, nosso tempo acabou, a gente fica por aqui. Eu agradeço a participação de todos. E você que não acompanhou Questão de Ordem por inteiro, pode acessar a página da TV Câmara Campinas no YouTube. A gente tem lá na playlist o Questão de Ordem, não só esse tema, quanto tantos outros. E a gente fica por aqui. Você fica com a programação da TV Câmara. Até mais.